Olá, graça e paz. Muito bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Congregacional de Vazelândia, conversando com as Escrituras. Sou o pastor Marcos Vilela e o nosso objetivo aqui é expor as Escrituras de maneira sincera e com muito temor. Para começar, vamos fazer uma abordagem resumida sobre as Escrituras. O que são as Escrituras, Sua formação, a utilidade para as nossas vidas, enfim, conhecer um pouco daquilo que será o nosso instrumento de estudos. Para tanto, eu gostaria de convidá-los a abrir a Palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versos 16 e 17. Diz assim a Palavra de Deus: Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, quero te dar graças, ó Pai, por esse meio de comunicação. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando, ó Deus, cada um que estará ouvindo, ó Deus, essas palavras, e que, Senhor, possamos compreender, entender as Escrituras, amar as Escrituras, sabendo que é a palavra do Senhor, que o Senhor deixou se revelar a nós através delas, e que possamos fazer delas, ó Deus, um guia para as nossas vidas, amá-las a cada dia. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pois bem, queridos, gostaria de começar aqui falando sobre as Escrituras e gostaria de mencionar uma frase do grande Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, foi um pastor congregacional, um grande missionário, usado por Deus, grande homem, que promoveu um grande avivamento ali no norte dos Estados Unidos, e é dele também o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele vai dizer acerca das Escrituras algo importante, interessante, que eu gostaria de abrir essa nossa conversa aqui com essa fala de Jonathan Edwards. Ele vai dizer assim: o diabo jamais se disporia a promover no coração das pessoas uma grande admiração pela palavra divina, a qual Deus designou como a grande e permanente norma. O diabo sempre demonstrou desprezo e odiou o livro santo, a Bíblia, e tem feito tudo o que está em seu poder para extinguir a luz. Ele está empenhado numa luta contra a Bíblia e odeia cada uma de suas palavras. Então eu gostaria de abrir então essa nossa conversa com esta fala aqui de Jonathan Edwards. E importante isso, E verdade isso. O diabo, ele não está satisfeito quando nós pegamos a palavra de Deus para estudá-la, para lê-la, para sermos orientados por ela. Então ele sempre achará ruim isso. Portanto, temos desde já
né? Sejamos alertados em relação a isso, né? Porque toda vez que você tentar ler a Bíblia, tentar estudar, tentar buscar na palavra de Deus ensino, você será confrontado pelo inimigo das nossas almas. Tá? Mas o que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Por meio dela, Deus se revelou à sua criatura. Então, Deus, através da Bíblia, através desse livro, Deus então se manifestou e se revelou a nós, se revelou à sua criatura. David Clark escreveu assim: não podemos crer que um pai se ocultasse sempre de seu filho, sem nunca se comunicar com ele. Nem tampouco podemos imaginar um Deus que retivesse o conhecimento de seu ser e de sua conduta, ocultando de suas criaturas criadas à sua própria imagem. Então, para Clark, é impossível, né, um Deus que não se tornasse a conhecer as suas criaturas, e para isso ele então se fez em forma de livro, ou deste livro chamado Bíblia, as Escrituras Sagradas. Que coisa maravilhosa, né? Como disse Dr. Kaiser, os livros representam um meio de preservar a verdade em sua integridade e transmiti-la de geração em geração. A memória e tradição não merecem confiança. Portanto, Deus agiu com a máxima sabedoria e também de um modo normal, dando ao homem sua revelação de forma ou em forma de livro. De nenhuma outra maneira, pelo que podemos ver, podia ter ele entregue aos homens um ideal tão infalível que estivesse acessível a todos os homens e que continuasse intacto através dos séculos e do qual todos os povos pudessem obter a mesma norma de fé e prática. A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras. Por elas, Deus, por este livro, a Bíblia, Deus se revelou à sua criatura. Deus transmitiu o conhecimento de si mesmo a nós. De maneira que, através das Escrituras, nós temos a revelação de Deus, temos a apresentação desse Deus, Deus se deixando conhecer, e também as normas e condutas, né, do qual Deus exige de cada um de nós. Essa é a Bíblia, esse é o Deus que se revela a nós através deste livro chamado Bíblia, as Escrituras. Coisa maravilhosa. Então, a Bíblia é a Escritura Sagrada, o conjunto de livros do Antigo e do Novo Testamento que contém doutrinas que orientam o comportamento dos cristãos. Agora, é importante também ressaltarmos aqui, falarmos, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, porque alguns têm dito que a Bíblia contém a palavra de Deus, e isso é perigoso. Por que é perigoso?
Porque se dissermos que a Bíblia contém a palavra de Deus, nós vamos deixar subentendido que algumas passagens na Bíblia não são palavra de Deus, ou não é a palavra de Deus, né? Mas toda a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não podemos olhar para a Bíblia e dizer que ela contém a palavra de Deus. Mas ela é a palavra de Deus. Isso é importante ressaltarmos, é importante sabermos disso, é importante crermos nisso, que ela é a palavra de Deus e não somente contém a palavra de Deus. Ok? Então, seguindo aqui a nossa fala sobre as Escrituras, essas Escrituras, ou a Bíblia, a palavra Bíblia, né, ela vem do grego biblion, que significa livro, rolo, ou conjunto de livros, ou biblioteca, né? E a palavra testamento, que em hebraico é berit, significa aliança, contrato, pacto. Logo, o que nós temos é que a Bíblia judaica é chamada de Velho Testamento pelos cristãos. A primeira Bíblia conhecida pelos cristãos antigos, né, era conhecida em duas formas, né, vamos dizer assim. A original em hebraico e a tradução conhecida como Septuaginta ou Septuaginta, né? Septuaginta mais conhecido. O que foi a Septuaginta? A Septuaginta foi a tradução do texto hebraico do Velho Testamento, tá? Do escrito do Velho Testamento, para o grego koiné. O grego koiné é o grego mais, vamos dizer assim, do povão, né? Vamos usar essa expressão. Não é o grego clássico, mas o grego do povão, que foi traduzido. E foi traduzido por 70 judeus entre os anos 3 e 1 antes de Cristo em Alexandria. E a Bíblia, ela foi escrita em 3 línguas, sendo que foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. O Antigo Testamento foi escrito maioritariamente, né, a maioria da sua parte, em grego. E algumas partes foram escritas ali em aramaico, né? Enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego, salvo a Septuaginta, né, que foi a tradução do hebraico, ou do texto hebraico do Velho Testamento para o grego. E aí nós temos para o povo grego, né, que possuía, que tinha a língua, vamos dizer assim, grega, né, naquela época, a tradução toda em grego. Só para termos um entendimento aqui, tá? Então, o Antigo Testamento, né, já passando agora para a composição do livro da Bíblia, o Antigo Testamento é composto pelo Pentateuco, que são os livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pelos livros históricos, que são Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Também os livros proféticos, que são Jó, Salmos, livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
e Cantares. E agora os livros proféticos, que se divide em profetas maiores, que são... Quem são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, perfazendo aí um total de 39 livros do Antigo Testamento. Agora, pastor, o que significa profetas maiores e profetas menores? Como que eu identifico? Qual a diferença? Por que chamar de profetas maiores e menores? A resposta é simples. Os profetas maiores são aqueles que têm um número maior de capítulos, enquanto os profetas menores, os capítulos são poucos. Por exemplo, Naum tem 3 capítulos. Então a diferença é essa, está no número de capítulos. Por que são chamados profetas maiores? Não é porque eles são maiores, é porque eles são mais espirituais, são mais importantes do que os outros. Não. Isso está relacionado com o número de capítulos. Só isso. Tá? Aí uma informação importante, né? A diferença dos profetas maiores e menores. Pois muito bem. Como eu disse, a Bíblia é composta pelo Velho Testamento aqui e o Antigo Testamento. A Bíblia divide em 2 partes, vamos dizer assim, né? Só questão didática aqui. O Velho Testamento, que é composto aí, pelos livros que eu acabei de mencionar, e a segunda parte, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento é formado pelos evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Também por um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos, pelas epístolas ou cartas, que são Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. E também por um livro chamado Revelação ou Apocalipse, perfazendo aí um total de 27 livros. A maioria do escrito do Novo Testamento é de autoria do apóstolo Paulo. Ele escreveu a maior parte desses escritos do Novo Testamento. Então a Bíblia é o livro mais vendido em todos os tempos e já traduzido em mais de 2.000 idiomas. Coisa maravilhosa, né? A Bíblia, a palavra de Deus, como nós falamos no início lá, o Deus que se revela por intermédio desse livro, ele então capacitou, capacita e capacitará pessoas para que pudesse traduzir esse livro para que fosse acessível, né, à língua pátria das pessoas que ainda não possuem. Coisa maravilhosa. Tá? Isso me faz lembrar da Reforma Protestante, né? Em que a Bíblia era tida apenas na língua, no latim, e as pessoas então ouviam a missa em latim, não sabia nem o que estava falando, e a Reforma então contribuiu para que a Bíblia fosse traduzida na língua daquelas pessoas.
E aí as pessoas começaram a ler a Bíblia, começaram então a conhecer Deus ali através da Bíblia, né? Coisa maravilhosa. O primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, foi escrito por volta de 1445 a.C. E o último livro, Apocalipse, foi escrito por volta de 90 a 96 depois de Cristo. A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 homens em um período total que totalizou, né, cerca de 1600 anos. Para os católicos, a Bíblia é composta por 73 livros, divididos em 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Isso porque existem 7 livros sagrados reconhecidos pela Igreja Católica que são chamados de apócrifos. O que são os livros apócrifos? Esses livros apócrifos são aqueles livros que não entraram no cânon sagrado, que não fizeram parte desse cânon sagrado. Por quê? Por não serem eles considerados inspirados. Então esses livros são chamados de livros apócrifos, que tem então na Bíblia da Igreja Católica, ou dos católicos, né? E são eles: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Para nós, os protestantes, a Bíblia contém 66 livros, conforme eu disse anteriormente, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, fazendo aí esse total de 66 livros. O Antigo Testamento possui 39 livros, como mencionei, que relatam histórias relacionadas à criação do mundo e todos os acontecimentos que se seguiram até os anos de 445 a.C. No seu último livro, Malaquias, nós vamos ver lá também profecias sobre a vinda de Cristo Jesus. O Novo Testamento possui 27 livros que apresentam a história de Jesus Cristo, englobando aí acontecimentos durante a sua vida, né, após a sua morte e após a sua morte, né? Os relatam a vida de Jesus, relata os milagres que Jesus fez, Jesus ali com os seus discípulos. Então o Novo Testamento vai falar sobre isso, sua morte e após a sua morte também. Os Atos dos Apóstolos narram a história mais antiga da igreja, enquanto os 4 evangelhos retratam de formas diferentes a vida de Jesus. O Novo Testamento contém também as cartas de Paulo, entre outras, conforme nós já mencionamos aqui. E no final do Novo Testamento está o livro de Apocalipse, ou do Apocalipse, que descreve o fim do mundo e a segunda vinda de Jesus, onde todos serão julgados e o governo justo de Deus virá à terra segundo alguma linha, né? Mas não vamos entrar nisso aqui. A verdade é que Apocalipse retrata a vinda de Cristo Jesus, a segunda vinda de Cristo Jesus e o julgamento. Isso é de concordância de todos nesse sentido, tá? Então, o que eu tinha para falar sobre as Escrituras de maneira assim mais resumida, né? É isso. O que é a palavra de Deus, o que é as Escrituras, era a palavra de Deus. Deus
se revelou ao homem através desta palavra. Deus, através desta palavra, Ele nos deu diretrizes para a nossa conduta, para a formação do nosso caráter, e também entendermos que a Bíblia, o seu propósito é falar sobre Deus. Então, a Bíblia não tem nenhum outro propósito senão revelar Deus. Então, é importante dizer isso, é importante entendermos isso. Por quê? Porque o centro da palavra da Bíblia não é o homem. O centro da Bíblia não é o pecado. O centro da Bíblia não é salvação no sentido, entenda aqui, né? O centro da Bíblia é revelar. O propósito da Bíblia é revelar Deus, é mostrar Deus. E aí, nisso nós temos então as ações de Deus na palavra dele. Isso nós vamos entender, né, quando nós estivermos expondo aqui as Escrituras, né, temas, as cartas, os livros, nós vamos expor e aí nós compreenderemos mais. Então isso é uma maneira resumida de entendermos o que é a Bíblia, uma vez que nós vamos estar falando sobre ela. Então nós temos que compreender. No mais, queridos, leia a Bíblia. Busque a compreensão da palavra de Deus. Esta palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela é consolo, ela é conforto. Então, na palavra nós encontramos os propósitos de Deus para as nossas vidas. E que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus possa fazer com que você ame esta palavra. Que você deseje essa palavra. Que você possa amá-la cada vez mais. E que ela possa ser viva na sua vida. Deus abençoe. E até o próximo encontro, onde falaremos da importância de se estudar a Bíblia. Fique com Deus e um grande abraço.